It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Olá, pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Marchetti, da Fátio Eventos. Eu trabalho com a parte de assessoria, a parte de decoração e a parte de celebrações não religiosas simbólicas. Sabe aquela da areia, da vela, de plantar uma árvore? Você já deve ter visto em algum casamento. Então, também faço. Esse é o nosso primeiro vídeo e estou muito feliz de começar esse processo novo junto com vocês. A ideia dos vídeos é que a gente sempre discuta um tema importante na área de eventos, principalmente na área de casamentos e grandes festas. E o vídeo de hoje a gente vai começar falando um pouquinho da assessoria em si. O que é assessoria? Qual é o papel do assessor? O que o assessor faz pelos noivos e o que traz pelos bastidores mesmo. O que a gente faz? Tem muita gente que não entende como que é a precificação, como que é o cálculo de valor. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar que a gente tem normalmente 3 tipos de assessoria, que são a assessoria completa, a assessoria parcial e a assessoria final, que muitos conhecem como assessoria do dia, mas essa terminologia já está mudando. Então vamos lá. A assessoria completa é aquela que inclui todo o processo de organização, desde o comecinho, escolha de todos os fornecedores. Então, normalmente os noivos procuram quando tem aquela ideia de casar. Oba, legal, vamos casar, e agora? Então, a assessora, desde o começo com os noivos, ajuda a escolher todos os fornecedores, faz indicação, ajuda a pedir desconto, vê o que mais se encaixa com o perfil dos noivos e até com o orçamento, que também é muito importante. A assessoria parcial é aquela que os noivos já escolheram parte dos fornecedores, mas precisam de ajuda para escolher a outra parte de fornecedores. Então, às vezes, tem salão que contrata que é obrigatório os fornecedores que estão cadastrados. Então, essa parte os próprios noivos podem cuidar e depois acabam contratando uma assessora para dar conta dos outros fornecedores, para ajudar mesmo a escolher, a ter dicas, a entender melhor. E a assessoria final, que muita gente conhece como assessoria do dia, é aquela em que você não acompanha o processo todo dos fornecedores, mas é contratado para ir realmente no dia do evento e fazer com que as coisas aconteçam e dê certo. Antigamente era chamada assessoria do dia justamente porque a assessora ia no dia e fazia tudo. Só que esse termo na verdade está errado. Por quê? Porque a assessora é impossível ir lá só no dia, sem ter reuniões prévias, sem entender um pouquinho de quais são os fornecedores, de saber o que está em contrato. Então, na verdade, esse dia não é dia, né? Tem muito mais trabalho aí por trás que às vezes a gente não tem noção. Então, hoje em dia, a gente está colocando a terminologia assessoria final. Por quê? É o final do processo, mas ela engloba assessoria com os noivos, para passar todos os fornecedores que já foram contratados, saber o que foi combinado, o que realmente está em contrato com esses fornecedores. E depois de tudo isso, é claro que a gente tem a participação no próprio dia do evento, desde a montagem, durante toda a cerimônia e festa e até o final na parte de desmontagem dos fornecedores. O que é muito bacana é que sempre cria-se um vínculo com o assessor. Então, os noivos, quando vão contratar uma assessoria, têm que gostar do assessor, tem que ter confiança, tem que realmente acreditar no trabalho. E o assessor, por sua vez, tem que ser extremamente responsável, tem que ser dedicado e tem sempre que estar aberto à opinião dos noivos, mas também sempre sugerindo melhorias e colocando as novidades do mercado, certo? Então, a primeira parte da explicação, na verdade, para quem não acompanha muito, não entende um pouquinho, é essa. Aí eu gostaria de falar um pouco como são feitos normalmente os valores. Não há um sindicato, né? Alguma coisa assim que
possa reger essa nossa área de eventos de assessoria, que é uma área relativamente nova, e as regras estão sendo criadas no dia a dia e com a conversa mesmo entre os profissionais. Então é claro que a assessoria completa ela é um pouco mais cara, já que ela envolve normalmente de 8 meses, um ano, que é o mais tradicional, até um ano e meio de antecedência, por exemplo. Depende de quando os noivos marcaram a data e quando que eles contrataram a assessora. Então é claro que a assessora, para trabalhar um ano aí pela frente, o salário tem que ser maior, ela tem que cobrar mais, o trabalho realmente é maior, a responsabilidade também é muito grande. A assessoria parcial vai depender um pouquinho do que for contratado, provavelmente o valor vai ser um pouco menor, já que o trabalho diminui um pouquinho. E a assessoria final, normalmente o valor é um pouco mais baixo e é calculado também através de quantos convidados tem na sua festa. Ah, mas por que isso? Ué, porque dependendo de quantos convidados tem que ter uma equipe adequada àquela quantidade. Então, ter 100 convidados numa festa é muito diferente de ter 400, por exemplo, né? Normalmente, a equipe de assessoria tem no mínimo 2 pessoas. Mas é claro que isso muda. Então, normalmente você vai ver 3 pessoas, 4, até 5, dependendo do tamanho. Normalmente, casamentos judeus que têm muito mais convidados acabam tendo a necessidade de ter mais pessoas cuidando. Então, você vai ver uma equipe normalmente maior. E quanto mais equipe, maior também fica o preço. Hoje em dia, a gente está tendo uma discussão assim muito forte, muito comum da questão: quanto cobrar? Como que se cobra isso? O que os clientes estão reclamando em relação a isso? Então vamos lá. O que acontece? Muitos clientes não têm noção do que exatamente é feito, qual é o trabalho da assessoria. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que o papel de assessor é de extrema responsabilidade. Ele está com uma festa, um sonho de um casal nas mãos deles, né? Na mão dele. Então, é muita responsabilidade e a pessoa tem que saber realmente o que está fazendo. Normalmente, um assessor bom, para chegar onde ele está, para ele pegar um casamento, ele já teve muitos cursos que ele fez, muita leitura, muito vídeo, acompanhando sempre as novidades, os blogs, os sites de atualidade no mercado de casamento, tem experiência, já trabalhou de graça ou por um salário menor de assistente com outros profissionais, até chegar no estágio que ele está. Então, é claro que cada profissional tem o seu valor, mas existe uma média de mercado que é trabalhada. Por trás dos bastidores, então, como funciona? Eu vejo muita gente falando: ah, mas você cobra X? Nossa, tá muito caro. Mas eu pedi orçamento e a pessoa cobrou um tantinho assim. Então, vamos lá. O que acontece, na verdade? Um bom assessor, o assessor que sabe exatamente o que está fazendo, já tem alguns anos de experiência, ele tem que saber que o salário dele, o salário, na verdade, dele, né, que é o que ele vai cobrar do cliente, tem que estar composto pelos valores que ele vai ter de lucro para ele, tem também que saber quanto que ele vai pagar para cada auxiliar que vai trabalhar com ele, então vão ser mais 2 pessoas, 3 pessoas, quanto cada um vai ganhar, tem que saber esse valor. Fora isso, ele tem que saber os gastos que ele tem com o telefone, com a internet, com combustível, né, ou transporte público para fazer todas as reuniões, né, para ir e voltar, reuniões com a noiva, reunião com os fornecedores. Tem tudo isso, tem papel, impressão que ele leva no dia do evento, que ele leva antes. Tem o tempo dele, afinal ele vai gastar horas fazendo tudo isso, né? Então, tudo isso é somado e feito uma base de preço passado para o cliente. Tem gente por aí cobrando muito, muito pouco. Pessoal, vamos ficar atentos. Preço baixo não significa necessariamente falta de conteúdo, falta de ética, não é isso. Mas a pessoa cobrar muito pouco, ela está totalmente fora de mercado e a gente entende que isso é um pouco perigoso, porque a gente sabe quais os valores que a gente paga para assistente,
A gente sabe quais os custos que tem aí ao longo do processo de assessoria. Se a pessoa está cobrando muito, 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 muito pouquinho, é porque ela não tem noção daquilo que ela está fazendo. Então, noivinhas, eu sei que é uma parte, é um momento que vocês estão apertados de grana, né? Que qualquer desconto, economia é bem-vinda, mas vamos prestar atenção, nos bons profissionais. Tem muita gente boa por aí, mas também aqueles que não sabem o que estão fazendo, estão muito no comecinho e estão realmente se arriscando. Então nem sempre vale a pena você deixar o seu casamento, o seu sonho, meses e meses de preparação na mão de qualquer pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Então eu queria fazer esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho o que significa o trabalho de assessoria e, na verdade, isso foi uma rápida pincelada, um assunto realmente foi global que eu falei, porque tem muitos detalhezinhos aí por trás, muitas coisas que o assessor faz que não dá tempo da gente colocar tudo em um vídeo só. Foi mais para alertar, chamar a atenção das noivinhas e dos noivinhos para esse assunto, que é muito importante, muito bacana. A assessoria hoje em dia no casamento é totalmente essencial. É tirar o peso das suas costas de qualquer problema que venha acontecer no dia. Você tem uma pessoa só para isso. Olha que legal, que bacana. Você vai poder se divertir, curtir o seu casamento sem ter que ficar preocupado. Qualquer coisa que venha acontecer no meio do caminho, é a assessora que vai resolver, é a assessora que vai dar esse apoio, é a assessora que tem aquele conhecimento para ter uma resposta rápida para um problema, achar uma solução eficaz. Não é bacana isso? Você poder curtir o seu casamento numa boa, sem ter que colocar sua mãe, sua tia ou sua prima para resolver um pepino e também tirar delas a oportunidade de curtir a festa. A assessora é para isso, é a profissão, a nossa profissão que a gente tanto ama, que eu tanto amo, e que eu gostaria então de passar um pouquinho da importância disso para vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Qualquer dúvidas, esclarecimentos, sugestões, opiniões, estou aberta para isso. E até o próximo, a gente se vê, ok? Beijo, tchau, tchau, até mais.